Olá, pessoal. Bom, hoje vamos dar início a correção dos exercícios que ficaram pendentes, né? A nossa aula de hoje vai ser específica falando sobre a correção. Número 1 diz assim, dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta. Trata-se de uma questão onde você vai avaliar e depois você vai dizer quais são os números que estão corretos, tá? Então, a número 1 diz assim, a radiação pode ser definida como o transporte de energia através do espaço e pode ser em forma de onda ou partícula. Essa resposta é verdadeira. A radiação ela é definida a partir da interação de um elétron com um átomo e a partir daí, dentro do que a gente já tem visto em nossas aulas, vai ocorrer um processo que nós chamamos de ionização. Então, o que acontece é que o elétron da camada é injetado por conta de um contato daquele eletroprojétil que interagiu com a mesma, e ali ele vai ocasionar a expulsão daquele elemento. Então, aquele elétron injetado ele adquire uma velocidade, ele possui uma energia. Só que não é ele que vai liberar parte de sua energia para ser injetado, pelo contrário, ele vai ser expulso pelo resultado da colisão. Lembre-se, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, a intenção do elétron é colidir com o núcleo. Porém, ele precisa ter energia suficiente para romper todas as camadas orbitais até chegar ao núcleo. Quando isso não ocorre e ele interage com o elemento da camada, significa que ele não tinha energia suficiente a ponto de não interagir com o núcleo e, sim, encontrando algum elemento, algum elétron que está ali na camada, em órbita, em torno do núcleo, e automaticamente promovendo ali a injeção. Então, aquele elétron expulso, ele tem um fluxo de energia diferente do elétron que vai transitar por camada. O elétron que transita por camada ele libera parte de sua energia em forma de radiação. Vai ocorrer uma variação desse fluxo de energia também. Por quê? O que acontece? Esse elétron, quando ele salta de uma camada para outra, você tem menor resistência sendo ofertado pelos elétrons que estão na camada mais externa e você tem maior resistência ofertada para aqueles elétrons que estão mais próximos do núcleo, as camadas que estão mais próximas do núcleo. Então, o que acontece? Os elétrons da camada mais externa, eles tendem a ser aqueles que vão ocupar o espaço deixado pelo elétron da camada que foi expulso, injetado. Então, aquele local abriu um espaço vácuo, que a gente chama de vacância. Então, significa que a transição de um elétron de uma camada para outra vai haver uma liberação de energia, sendo que os que estão na camada mais externa vão liberar mais energia em forma de radiação do que aqueles que estão mais próximos do núcleo. Então, como vê, a radiação ela propaga livremente no espaço e é resultado da interação com a matéria. Tá? Então, ao interagir com a matéria, que promove ali a ionização, ou seja, a liberação de um fluxo de energia com variações. Eu posso ter uma energia maior, ou seja, representada em forma de radiação, eu posso ter menor. Então, significa que eu vou depender sempre da oscilação da onda promovida através dessa interação. Então, significa que a radiação ela é formada em forma de ondas, né? Ela possui frequência, ela possui o pico, que nós chamamos de crista, e ela possui também o vale. A quantidade de onda a gente chama de frequência, então eu posso ter uma quantidade maior de frequência ou menor. Vai depender da quantidade de oscilação que nós tivermos em pico, chamado de crista. O resultado de um pico com o outro a gente chama de comprimento de onda. Então, é o ponto mais alto da crista, né? O topo. Então, você tem ali a amplitude e você também tem a distância entre uma crista e outra. Essa distância entre uma crista e outra, ela está relativa à distância e a gente chama de comprimento de onda. Então,
Se eu tenho aumento dessa distância, eu digo que o comprimento de onda é maior. Se há uma diminuição dessa distância entre uma crista e outra, eu digo que o comprimento de onda ele é menor. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor o poder de penetração. Quanto menor o comprimento de onda, maior o poder de penetração. Então, isso significa que a variação do poder de penetração de uma radiação ela está relativa à quantidade de frequência e há uma relação estabelecida entre uma crista e outra, onde, quando elas são mais distantes, significa que a radiação tem menor poder de interação. Significa que é uma radiação que pode interagir e não conseguir passar pelo obstáculo. Agora, eu posso ter uma aproximação entre essas cristas que vai me dizer que existe uma distância menor e, nesse momento, nesse caso, esse exemplo, a gente tem ali uma quantidade maior de energia nesta radiação. Então, a gente fez aqui uma parada de forma geral para entender exatamente o que o exercício agora ele vai nos trazer, não só um, mas os demais exercícios também. Tá? Então, a número 2 diz assim, a radiação não ionizante recebe este nome, pois possui a capacidade de arrancar elétrons da matéria. Gente, se não é ionizante, significa que a gente não tem uma radiação aqui, ok? Então, para ver o fluxo de radiação, é necessário que existir ionização. O que é isso? É o estado onde o átomo ele cede um elemento, ou seja, um elétron, de uma de suas camadas orbitais. Esse estado promove o que nós chamamos de ionização. Por isso, radiação ionizante. Quando a gente diz que é radiação não ionizante, então não é a radiação a qual nós estamos nos referindo. Tá? Então, não há possibilidade de arrancar elétron de uma camada orbital, né, de um átomo. Tá? E lembrando que toda composição química ela tem uma estrutura atômica, ela tem um raio atômico, um fluxo de energia. Ok? Claro que há variação, dependendo dali do componente químico, há uma variação. 3. A radiação ionizante recebe este nome, pois possui a capacidade de arrancar elétrons da matéria que está sendo irradiada. Está certíssimo. Um exemplo disso é quando a gente tem a radiação interagindo com o corpo, né? E a gente tem ali a chamada radiação secundária, espalhada, né? Característica, através dessa radiação característica, interagindo com a estrutura corpo, vai promover ali uma interação onde esse corpo, essa estrutura, esse componente, esse objeto, ele também tem um número atômico. Então, significa que o resultado dos feixes de baixa energia, ao interagir com esse corpo, ele pode ali, promover o que nós chamamos de reflexo, promovido também de uma forma que a gente chama de radiação secundária, que é uma radiação obtida a partir da interação da radiação com o corpo. Esse corpo ele vai refletir feixes secundários, só que com menor energia, que nós chamamos de radiação espalhada. Ok? Então, essa 3 ela está correta. 4 diz assim, a radiação não ionizante recebe este nome, pois não possui a capacidade de arrancar elétrons da matéria que está sendo irradiada. Nesse caso aqui, a radiação não ionizante, sim, agora nós temos uma questão que está correta. Não ionizante, ela não tem capacidade de arrancar elétrons. Nunca vai ter, né? Então, só existe a possibilidade de arrancar elétrons de uma estrutura atômica se for radiação ionizante. E não ionizante não existe esse termo para a formação de radiação. Ok? Então, essa 4 ela está correta. 5 diz assim, as radiações ionizantes dependem da energia para atravessar o objeto mais denso. Verdade. Quanto maior a energia a radiação possuir, mais possibilidade ela vai ter de atravessar um objeto em questão. É por isso que as salas de raio-x, tomografia, né, e outros serviços na área industrial, precisa ter ali uma contenção para que, de fato, aquela radiação que tem ali, aquele poder que ela possui, ela seja contida. Então, a blindagem ela existe para esse tipo de ocasião. Então, por exemplo, o raio-x, sala de raio-x está ali, né, fixo. Você tem que ter a blindagem nas paredes para evitar que essa radiação propague no meio interno para o meio externo. Existe uma restrição.
porque naquela sala existe um equipamento que emite radiação ionizante, assim como a tomografia também. Então, existe um cuidado e proteção de blindagem, o que significa que essa blindagem ela tem maior densidade, e ela, com a sua densidade específica de acordo com o equipamento em questão, ela vai conseguir barrar os feixes de radiação contendo essa radiação no interior da sala. Agora, isso só é possível de acordo com a blindagem que foi feita, lembrando que a blindagem, a espessura está relativa à potência do equipamento. A blindagem ela tem que ser construída com uma densidade maior, com a finalidade de conter essa radiação no meio interno. Se a espessura for calculada de forma incorreta e ela não ofertar a possibilidade de contenção, significa que a radiação consegue transpassar por esse objeto. A radiação tem maior poder do que a própria resistência que foi ofertada através da blindagem. Tá? Então, a radiação ionizante depende, sim, da energia para atravessar determinados objetos. Ok? Certamente. Pode ser corpo. Quando eu falo de corpo, eu me refiro ao corpo humano. Mas pode ser também placa. Né? A gente pode ver que na área industrial você tem ali a avaliação de casco de navio, avaliação de turbina de avião. Então, existem vários outros objetos que passam com controle de qualidade, né? À base de radiografia, formação de imagem, com o objetivo de avaliar se aquela peça está apta ou inapta. Então, essa questão também ela está correta. Então, a resposta nesse caso da número 1 é a C, tá? 1, 3, 4 e 5. A 2 diz assim, a interação entre A, ponto de pontinho, e A, ponto de pontinho, é denominada ionização. Então, na realidade, a resposta aqui é a A. Diz assim, a interação entre a radiação e a matéria é denominada ionização, respectivamente, dentro dessa sequência. Okay? Primeiro vem a radiação, depois vem a matéria, que foi a explicação dada na questão de número 1. Ela já vale, né, para responder a questão de número 2. Então, uma relação entre radiação e matéria promove ali o que nós chamamos de ionização. E na 3 diz assim, assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. Vamos lá. Onda pode ser definida como a propagação de energia de um ponto ao outro, sem que haja transporte de matéria. A segunda diz assim, onda pode ser definida como uma manifestação de um fenômeno químico no qual uma fonte perturbadora a um sistema e essa energia se desloca através dos pontos desse sistema. Gente, quando fala de radiação, ela está falando de uma interação sempre com uma estrutura que tem vamos dizer assim, uma composição, uma estrutura, um objeto que tem ali um número de quantitativo atômico, né? Melhor dizendo. Então, a matéria ela precisa ter em sua estrutura átomos presentes. Então, como tudo é formado por átomos, né? Nós somos formados por átomos, automaticamente você sempre vai ter o resultado de uma interação de um elétron projétil ou fotoincidente, né? Que é o resultado da expulsão de um elétron. E o encontro entre esses dois, podemos dizer que essas duas estruturas, né, de um lado elétron, do outro lado matéria, o encontro delas vai formar o que a gente chama de radiação ionizante. Então, basicamente, ali você vai ter uma propagação com um fluxo de energia. Tá? Então, esse fluxo de energia está atrelado à onda, à frequência, como nós falamos logo no início. Então, nesse caso aqui, a segunda opção diz assim, onda pode ser definida como uma manifestação de um fenômeno químico no qual uma fonte perturbadora de um sistema e essa energia se desloca através do ponto desse sistema. Não, tem nada a ver. Tá? A primeira diz assim, onda pode ser definida, está falando sobre onda, tá, gente? Veja bem, ela está falando sobre onda. Então, quando a B que eu falo é a segunda opção, né? Onda pode ser definida como uma manifestação de um fenômeno químico, não é a manifestação de um fenômeno químico. Tá? A primeira opção diz assim, onda pode ser definida como uma propagação de energia de um ponto ao outro? Sim. Tá? Quando fala propagação de um ponto ao outro, você tem ali a frequência, lembra-se? A onda ela é formada por meio de uma frequência. A frequência é como se fosse um batimento cardíaco, o subir e descer. Né? Você olha na televisãozinha e fala pip, pip, pip.
Então, significa que você tem uma alta e uma baixa, uma alta e uma baixa, uma oscilação gráfica. Então, onda é isso, ela é obtida através de uma frequência específica, aonde você vai ter uma crista e um vale. Então, você vai ter ali uma distância entre essa crista ou uma proximidade. A distância, menor energia, a proximidade, maior energia. Então, tem a ver. A A está correta, primeira opção. A segunda opção está incorreta. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Depois você tem assim, ondas eletromagnéticas recebem este nome, pois são originárias por meio de uma combinação de campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço. A última opção diz assim, ondas eletromagnéticas não se propagam no vácuo com a velocidade da luz. A primeira opção sobre ondas eletromagnéticas está correta e a última opção está incorreta. Então, a gente tem aqui uma relação de verdadeiro-falso, verdadeiro-falso. Tá? E como é que é produzida uma onda eletromagnética? Por exemplo, vamos falar lá do equipamento. Né? Nós temos o estator, nós temos o tubo de raio-x, e ali na direção do rotor, do agouro, você tem um eixo. Esse eixo e toda a estrutura em si, ele está dentro de um involucro de vidro, né, que nós chamamos de tubo. Ali não tem ar presente, é vácuo, então é um ambiente desprovido de ar, podemos dizer assim. E, basicamente, eu preciso gerar uma indução magnética para que aquele rotor gere movimento circular. Então, como que eu faço isso? Através do estator. O estator, você vai ter ali uma composição formada por filamentos, fios, que são entrelaçados, e quando conectado à energia, os elétrons vão transitar de forma circular. Então, essa transição de forma circular vai gerar o que nós chamamos de campo magnético. E esse campo magnético ele é produzido através de um acessório específico, que nós chamamos de estator, presente no ar, no espaço. Então, significa que o campo magnético consegue se propagar no espaço sem nenhum problema. Ok? Então, por isso, esta questão aqui, ó, é a terceira verdadeira e a segunda ela é falsa logo após. Ok? Então, nós temos uma relação de verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Resposta C. 4. Exercício número 4, nós temos aí a potim, emitida e transferida por intermédio do espaço, é chamada de radiação. O que vai gerar radiação? Né? Na transição, relação do elétroprojético com a interação do átomo, a partir daí não há liberação daquilo que nós chamamos de energia em forma de radiação. Então, significa que a energia emitida e transferida por intermédio do espaço é chamada de radiação, tá certo? Ou seja, a radiação é a transferência de energia, correto? O exemplo disso, a gente pode citar aqui a explicação sobre a radiação característica, né? Como nós abordamos, que é a transição direta por camada, da camada mais externa para a camada mais interna, com o objetivo de promover o equilíbrio do átomo. Lembre-se que o átomo ele está em estado de desequilíbrio, esse estado de desequilíbrio nós chamamos de ionizado. A partir do momento que o átomo entra em estado de ionização, ele precisa se reestruturar, então vai haver uma transição por camada. Essa transição por camada vai fazer com que esses elétrons que estão sendo transferidos de forma interna, né, de uma camada para outra, acaba liberando parte de sua energia em forma de radiação. Então, é o que está sendo perguntado através dessa questão. Obviamente, a resposta só pode ser B, ok? Próximo exercício, vamos falar aqui a respeito de partícula, né? Partícula número 1. Aqui você vai selecionar a opção que estiver correta de acordo com a partícula. Partícula possui massa, possui carga elétrica, sua velocidade independe de sua energia, a sua velocidade depende de sua energia, não possui massa nem carga. Então, a resposta, nós temos aí a C, tá? Então, nós temos aí a número 1, a número 2 e a número 4. Então, significa que partícula, ela possui, sim, massa, ela tem uma carga elétrica e a velocidade, né, depende da sua energia. Toda vez que eu tiver uma energia, eu vou ter uma velocidade específica a partir dessa
energia. Então, sempre vai haver uma condição, ok? Então, partícula precisa ter massa e também precisa ter uma carga elétrica. A partir daí, eu vou ter uma energia que vai depender da velocidade dessa estrutura, desse elemento, dessa partícula. Então, a resposta é C. 8. Discrimine a grandeza das ondas conforme sua basicamente relacionada entre distância, né? Distância entre duas cristas, distância entre o topo da crista e o seu ponto médio, quantidade de oscilação por tempo definido, né? Então, você tem aqui algumas frases para você avaliar. E, através dessa frase, você vai dar a resposta aqui em uma dessas opções. Então, quando eu falo assim, distância entre duas cristas, então, se a gente está falando de distância entre duas cristas, vamos ver a próxima, só para ter uma noção se realmente é isso ou não. Ela fala assim, a distância entre o topo da crista e o seu ponto médio. Opa, calma aí. Uma diz que é a distância entre duas cristas, a outra diz que é a distância entre o topo. Então, vamos lá. Quando fala de distância entre duas cristas, está falando de comprimento. Comprimento de onda, tá? Quando fala de distância entre o topo da crista, está falando sobre a amplitude dessa frequência gerada, tá? Não está falando do pico mais alto. Quando fala de quantidade de oscilação por tempo definido, isso significa que nós temos aqui uma oscilação constante que nós chamamos de frequência. Então, nós temos a resposta B aqui, tá? Eu vou fazer um negócio aqui antes da gente fechar. Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem o que a gente está falando. Então, vamos lá. Frequência é isso aqui, ó, sobe e desce. Tá? Vai ficar certinho, porque eu estou fazendo aqui no computador, né, com a canetinha. Então, é isso aqui, ó, tá? Isso é a frequência. Subiu e desceu. Aqui em cima, nós temos a crista. Aqui embaixo, nós temos o vale. Logo depois, nós temos outra crista, tá? Então, nesse sentido aqui, eu tenho amplitude, tá? Nesse sentido aqui, eu tenho o que nós chamamos de vale. Agora, veja bem, o ponto relacionado entre as duas cristas, esse ponto aqui, ó, de um lado para o outro, nós chamamos de comprimento, tá? Comprimento de onda, está aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho um comprimento de onda onde as cristas estão próximas uma da outra, significa que esse comprimento de onda é estabelecido de um ponto a outro da crista, eu digo que é menor. Se eu tenho comprimento de onda onde as cristas se afastam uma da outra, então eu posso dizer que esse comprimento de onda ele é maior, ok? Aonde eu tenho maior energia aqui, que é o poder de penetração dessa radiação, é aqui, ó, quando eu tenho um comprimento de onda menor, que é a relação entre uma crista e outra. Agora, essa outra aqui significa que eu tenho um comprimento de onda maior, né? Então, significa que o poder de interação ele é menor. Então, esse aqui é maior e esse aqui é menor, tá? Então, o poder que uma radiação possui está relativo à sua frequência e também à distância entre uma crista e outra. Quanto menor for, maior poder de penetração. Quanto maior for, maior poder de penetração. E é isso, turma. Aqui eu vou estar apagando, tá? Caso persista aí alguma dúvida, por gentileza, escreva aí no nosso chat, tá? Entre em contato pelo grupo de WhatsApp. Não esqueça, sempre entre em contato, interaja para que a gente possa tirar todas as dúvidas que você possa possuir, tá ok? Qualquer dúvida estou à disposição e até a nossa próxima aula. A próxima aula a gente vai estar falando mais coisas a respeito de física das radiações, tá? E não esqueça, eu estou sempre liberando, né, aula lá no nosso canal do YouTube, então, sempre que você puder, dá uma passadinha por lá para você também consumir informações, tá? Ou acesse aí nosso Instagram para que você possa também
receber maiores informações, não só Instagram, mas também Facebook. Se você ainda não fez, não se cadastrou lá, né, não fez a sua inscrição no canal, faça para que você possa estar recebendo atualizações sobre a área da saúde focada em radiologia, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.